Meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Nessa quinta-feira, o Flamengo foi a Campina Grande, segunda rodada do Campeonato Carioca, e saiu apenas um empate com o Madureira, 1-1, com pênalti muito do Mandrake no final do jogo. Antes de falar dessa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99. Não tem desculpa para não apoiar o canal que mais cresce no YouTube. É o preço de um cafezinho, de um lanche que você deixa de fazer e já apoia demais o nosso trabalho. Ó, para começo de conversa, tem leitura e resposta prioritária de comentários. Inclusive, em qualquer live do canal você pode usar emojis exclusivos aqui do Covil. Tem vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, sorteios exclusivos e, claro, um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros do canal espalhados pelo planeta Terra. Então não perca mais tempo, clica aí no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Bom, meus amigos, como eu disse, Campina Grande, segunda rodada do Campeonato Carioca, esse jogo de mando do Madureira, e o Mengão entrou em campo com o mesmo time da primeira rodada. Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Pablo Clayton e Zé Wellington, Ryan Lucas e Fabiano, Lohan na criação de jogadas, e lá na frente, o trio ofensivo com Guilherme, Thiaguinho e Carlinhos. O primeiro tempo foi horroroso, muito ruim. Contou também a favor, digamos assim, de um péssimo primeiro tempo o estado do gramado. O estádio O Amigão até teve o seu gramado irrigado alguns momentos antes da partida, mas um gramado muito baixo, muito duro. Pela televisão deu para ver que não estava legal. Eu sei, começo de temporada, mas ainda assim acho que faltou um pouquinho melhor de preparação para receber uma das principais equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, Com todo respeito aos nossos irmãos lá de Campina Grande, no interior da Paraíba, faltou um pouquinho de preparação. O gramado não estava em condições, não estava 100%, Dava para ver, inclusive, pela televisão, algumas falhas também. Mas isso não é desculpa, o gramado estava ruim para as duas equipes. Tecnicamente, muito ruim o primeiro tempo. Madureira estava na dele, de marcar, aliás, marca muito bem o time do Tricolor Suburbano, que todo mundo sabe, o objetivo das equipes de menor investimento é arrancar 3 pontos dos times grandes, do Campeonato Carioca, para conseguir, quem sabe, lá na frente, um benefício. No caso do Madureira, que vem nos últimos 4 anos brigando contra o rebaixamento, o negócio do Madureira é ficar ali, ser o melhor dos pequenos, excetuando Volta Redonda. E por que eu digo isso? Porque o Volta Redonda está na Série B, e quem fica ali abaixo das equipes que não tem, que tem divisão, pode ir para a 4ª divisão, que é o grande objetivo do Madureira. Isso para o ano que vem, Ter calendário em 2026 passa por um bom Carioca em 2025. Foi assim que Nova Iguaçu, que Boa Vista conseguiram, Portuguesa conseguiram classificações para a Série D do Campeonato Brasileiro, fazendo bons cariocas no ano anterior. Mas, como eu disse, o Madureira estava na dele, esperando uma bola para conseguir um resultado positivo, marcando muito bem, e o time do Flamengo não parecia nada entrosado. Claro, o Madureira, assim como todas as equipes pequenas, começou a preparação do Carioca em novembro, exatamente por não ter calendário fixo no restante do ano. Mas esse time do Flamengo, que é o sub-20 com alguns jogadores do profissional, deveria estar melhor treinado, e só foi aparecer um resquício de bom futebol no segundo tempo. Me incomoda um pouco o Kleber dos Santos, que é o treinador do sub-20, ele não fazer trocas no intervalo. Na categoria de base, inclusive, para quem não sabe, são 6 alterações em vez das 5 que a gente tem no futebol profissional. Então ele tem material humano, tem elenco, o jogo era do profissional, mas ele deveria, na minha opinião, nos 2 jogos, tanto contra o Boa Vista contra o Madureira também, deveria ter feito alterações já no intervalo. Muito pouco municiado o Carlinhos, dessa vez ele foi completamente nulo. Ele é aquele centroavantão, fixo dentro da área, dentro da pequena área, e a bola não chegava nele. Não adianta que o Carlinhos não vai voltar na intermediária para buscar jogo, a bola tem que chegar nele, e esse papel o Lohan não conseguiu fazer mais uma vez. O Lohan, que inclusive recebeu ali algumas sondagens do futebol russo, mas valores absurdamente baixos. Primeira proposta de 4 milhões de euros do CSKA, e depois repetiu com uma proposta de 5 milhões. Fez muito bem a diretoria em nem abrir conversa, porque a multa desse menino é muito superior a isso. Tem futebol para render uma grande soma de dinheiro ao Flamengo, mas não agora. Está muito cedo para vender o Lohan, na minha humilde opinião.
Acho que conseguir uma boa proposta na janela de meio de ano vai ser muito melhor para o Flamengo do que vender para o futebol russo, onde ele vai se esconder. Mas o Lohan não conseguiu aparecer no jogo de hoje, demorou muito para o Thiaguinho entrar no jogo também, né? Thiaguinho que, aliás, marcou o nosso gol no segundo tempo. Depois que acabou o primeiro tempo, intervalo, a palestra do Kleber dos Santos foi muito boa, deveria ter mexido, mas não mexeu, e ali por volta dos 20 do segundo tempo, o Flamengo marcou o seu gol justamente com o Thiaguinho, né? Uma jogada do Ryan Lucas pelo lado esquerdo, cruza ali na área, tenta a finalização e no rebote o Thiaguinho aparece para marcar. Ele que, aliás, marcou 10 gols na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, nesse estádio, né? A maioria dos gols foi nesse estádio, se não me engano foram 14 gols na passagem pelo 13 de Campina Grande, 10 deles na Série D do Campeonato Brasileiro, saiu artilheiro da 4ª divisão, então ele conhece muito bem os caminhos do amigão, né, o Thiaguinho, e conseguiu deixar a sua marca mais uma vez em jogo do Campeonato Carioca, segundo gol dele com o manto sagrado. O Flamengo que antes do gol tinha mexido com as saídas do Fabiano e do Guilherme para as entradas do Wallace e do João Alves. Depois do gol, alguns minutos depois do gol, saiu o Carlinhos para a entrada do Felipe Tereza, que também não conseguiu tocar na bola, e faltou a esse time jovem do Flamengo, esse sub-20 reforçado, faltou presença lá na frente para matar o jogo, uma coisa simples de se fazer, mesmo contra uma equipe profissional do Madureira, muito inferior tecnicamente ao nosso sub-20, com todo respeito. Faltou essa cancha, faltou essa vontade dos jogadores, faltou a raça que a gente tanto pede em campo para matar o jogo. E não deu outra. Madureira começou a se assanhar, no final da partida eles conseguiram um gol que acabou sendo anulado por impedimento claríssimo de Almanac, né? E a arbitragem demorou uns 5 minutos no VAR para confirmar o impedimento. E depois, aos 46 do segundo tempo, me sai um pênalti que o VAR confirmou. Para mim não houve nada, né? Uma disputa de bola dentro da área, o jogador do Flamengo está visando só a bola, o jogador do Madureira se joga, cai ali como se tivesse tomado um tiro, né? Diz que levou um chute do jogador do Flamengo e acabou sendo marcado o pênalti. O VAR chamou o árbitro para fazer a revisão e aí acabou dando o pênalti que deu o empate da partida já nos acréscimos do segundo tempo. Diogo Alves de um lado, bola do outro. 1-1 que no contexto geral é muito ruim. Acende um sinal de alerta amarelo, porque o Flamengo em 2 jogos tem apenas 1 ponto somado. Maricá, por exemplo, que é estreante na Série A, já tem 6. O Maricá venceu o Botafogo e venceu mais um nessa segunda rodada. Então, pensando em semifinal, vai ter que começar a jogar muito melhor e os 3 pontos vão ter que aparecer. Vai sobrar a pressão para cima do Nova Iguaçu, que é o nosso próximo adversário. Inclusive eu falo já dos nossos adversários no final de semana. Nossos adversários, sim, no plural, no final de semana, que tem rodada dupla. Queria falar um pouquinho sobre o patrocínio novo que o Mengão assinou. A Shopee vai estampar as mangas, né, do manto sagrado, vai pagar 12 milhões de reais em 3 parcelas, contrato de 1 ano. Vale para o futebol profissional, para o feminino e também para o basquete. Mas como o basquete, a camisa não tem mangas, é uma regata, aí o patrocínio no basquete vai para o short. Eu acho barato, considerando a abrangência desse patrocínio. Acho que a diretoria poderia conseguir valores melhores, mas tá aí, pelo menos as mangas vão ficar ocupadas. E para quem se pergunta, sim, o contrato com o Mercado Livre acabou, exatamente por isso o Flamengo está estampando a Flabet aqui nas costas do uniforme. Piadinhas à parte, né? Eu já estava acostumado a comprar na Shopee, inclusive alguns dos meus mantos sagrados vieram de lá. A Tailândia é o meu país, entendedores entenderão. Mas é isso, o Flamengo assina esse contrato, aliás, são 12 milhões e 5% do que os rubro-negros comparem lá na loja oficial do Flamengo na Shopee, então vale a pena deixar os seus trocadinhos por lá também, você vai ajudar o Mengão. Bom, como eu disse, o Flamengo vai ter 2 adversários aí no final de semana, no mesmo dia, assim como foi no ano passado. A gente vai ter a pré-temporada lá dos Estados Unidos, o único jogo que o Flamengo vai fazer por lá, contra o São Paulo. Esse jogo às 5 horas da tarde de Brasília, lá no Lockhart Stadium, na Flórida. 5 horas da tarde de Brasília, jogo que vai passar na Band e também no Sport TV. E à noite,
9 horas da noite, horário de Brasília. O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, esse elenco aí, o Sub-20 reforçado, o elenco do Carioca, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, 9 horas da noite, horário de Brasília. Esse jogo passando na Band, Premiere e também no canal Gold do YouTube. Bom, meus amigos, como eu disse, sinal de alerta ligado. Acho que o Flamengo precisa somar pontos, né? São 9 jogos aí pela frente, 3 clássicos, né? Vai enfrentar o Volta Redonda também. O próprio Nova Iguaçu é um adversário muito cascudo, pensando nas equipes de menor investimento, então tem que começar a vencer. Kleber dos Santos tem mais 2 partidas para mostrar que esse elenco tem garrafa para vender. Vamos torcer então para 2 resultados positivos no domingão. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!